Nesse vídeo será apresentado a ideia, o conceito de educação emancipadora. O conceito de educação emancipadora criado pelo filósofo Adorno. Adorno, um importante filósofo da escola de Frankfurt, ele vai trabalhar todo esse conceito de educação. Mas primeiro vamos olhar o Adorno. O Adorno escreve o livro Educação e Emancipação. Não é só nesse livro que ele trata desse tema, mas esse livro tem uma grande base, aonde ele vai falar da importância da educação. Ele vai tratar a importância da educação. A educação, para ele, é uma grande influenciadora, tem uma grande importância na formação do indivíduo. O ser, ele se constrói com base na educação. Então ele pode ser um ser alienado ou não por causa da educação. Ok? Antes de entrar especificamente no conceito de educação emancipadora, vamos pensar o que é emancipar, para entender o contexto. Olha o livro. Pelo conceito, o emancipar dentro de um conceito epistemológico significa tornar-se independente. Então, uma pessoa independente, libertar-se, eximir-se do pátrio poder. O que então esse termo significa? Emancipar-se é libertar-se, no sentido maior de tudo, de todas as coisas. Então, uma educação emancipadora é uma educação que liberta o indivíduo das suas amarras sociais, das suas amarras intelectuais, e o permite pensar por si só. Ok? Isso é o conceito de emancipar. Então vamos para a educação emancipadora de Adorno. Ele já começa, de cara, quebrando o pau com a formação do indivíduo na sociedade. Então ele vai debater, ele vai discutir como o indivíduo se constrói dentro de uma sociedade. Para entender melhor isso, eu vou colocar para vocês um trecho do próprio Adorno. Adorno está falando, Vamos lá. Pressão inimaginável exercida sobre as pessoas, seja simplesmente pela própria organização do mundo, seja um sentido mais amplo, pelo controle planificado, até mesmo de toda a realidade interior pela indústria cultural. O que ele está falando com isso? O que esse trecho está mostrando? Esse trecho está mostrando 2 pontos específicos. O primeiro ponto que ele trata nesse trecho é a questão da alienação social de forma indireta. O que é uma alienação social de forma indireta? É quando a pessoa, quando o indivíduo, recebe da sociedade o como agir. O que você deve fazer, como você deve fazer, o que você deve ser, por que você deve ser. A sociedade impõe todo esse padrão. Tem a questão da mulher, na Simone de Beauvoir, que é muito interessante, se você quiser ver o vídeo para entender essa produção do indivíduo pela sociedade, é legal, ela fala muito disso, que é o que o Adorno está citando aqui. A sociedade, ela te impõe o agir, o pensar, através dos costumes. Então, se você está dentro dos costumes é bom, se você não está, você é excluído. Isso não é legal para nós, a sociedade. Então, o primeiro ponto importante que ele apresenta é esse, que não é feito de forma direta, é feito de forma indireta. O segundo ponto é a indústria cultural. A indústria cultural é um termo da teoria do próprio Adorno com o filósofo Horkheim, onde eles estão falando
da modificação da arte, da construção de uma arte que leva o indivíduo pelo caminho que eu quero. Então, eu construo todo um sistema artístico, né, que faz o indivíduo pensar e agir como eu desejo. Isso também é feito de forma indireta. O Adorno vai expressar, então, que a construção do indivíduo está sendo confundida com adestramento. Para ele, o que a sociedade está fazendo com o indivíduo não é construir um indivíduo, e sim construir um cão adestrado. É o adestramento, né? Ah, senta, levanta, late, rola. É um cão adestrado, é o adestramento social. Aí eu vou pôr um trecho do próprio filósofo que fala sobre isso. Está falando, vamos lá no trecho. Os sujeitos são impedidos de saberem como sujeitos. O que isso quer dizer, né? Então, eu estou impedido de saber que eu sou um sujeito. Eu não posso ser um ser individual, um indivíduo. Eu sou um ser coletivo, eu faço parte de uma massa de coisas que representa o todo. Eu não sou alguém, eu sou a pessoa construída pela sociedade. Eu não posso ser alguém, eu tenho que ser alguém construído pela sociedade. Né? Ele fala o quê? Que os meios de comunicação estão degradando a formação da cultura. Então o meio de comunicação, a mídia, né, a arte, está fazendo com que o indivíduo perca a autonomia. Eu não sou mais um ser autônomo, eu sou um ser com uma cultura moldada pela sociedade. Então, duas coisas importantes. A formação da cultura causa a perda da autonomia. Eu tinha dito lá do primeiro livro, falei que existia outros. Um outro livro que é utilizado para esse conceito, né, da educação emancipadora é a teoria da semicultura, do próprio Adorno, aonde ele vai demonstrar que, para ele, né, a indústria cultural ela é a máquina da semiformação. Né? O que é uma semiformação? É uma formação não completa. Né? Você meio que constrói um indivíduo. Por quê? Porque é uma formação dominante da consciência. Ele está falando exatamente que a indústria cultural, esse processo artístico que manipula o indivíduo, faz com que ele possua uma consciência do outro. Ele não tem a própria consciência, ele tem a consciência que foi construída por esse sistema que manipulou ele. Né? Então, e aí tudo voltado para quê? Para o consumo de massa. Então nós voltamos, né, para uma questão capitalista, a crítica do capitalismo, aonde qualquer coisa, qualquer conteúdo espiritual, né, qualquer coisa espiritual no sentido de consciência particular, não existe. Não existe um indivíduo crítico. Ele diz que esse processo, né, da semi-formação, dessa máquina cultural, ela acaba com o senso crítico, ela acaba com o indivíduo que pensa. Porque o indivíduo que critica é o indivíduo que duvida está pensando. O indivíduo, então, construído pela máquina cultural, ele não tem mais a capacidade de pensamento próprio. A cultura, para ele, né, ela se transforma, ela se construiu, né, numa adaptação ao conformar o indivíduo. Então ela faz com que o indivíduo assente uma realidade imposta pelo outro. E para ele, né, isso é um processo de desumanificação. Você está tirando a humanidade do indivíduo, transformando ele numa máquina que obedece, né, num robozinho que faz o que você deseja. Então, a desumanização construída pela máquina industrial, por a palavra que é sempre bom lembrar. A solução. Então, ele apresenta o problema. Qual é o problema? É esse processo de massificação. Então, existe um processo de massificação que é transformar tudo numa massa única
igual. E para ele, a solução da massificação é a educação. Quem vai resolver isso, quem vai fazer com que os indivíduos não sejam mais desumanizados e se tornem indivíduos conscientes de si, né? Por isso aquela questão lá atrás de saberem-se como sujeito, né? De se saber como sujeito, você tem que fazer o indivíduo voltar a entender que ele é um indivíduo e que ele não é simplesmente mais um na multidão. Né? Então a educação para ele, ela obrigatoriamente tem que ter um papel político, político-social. Por quê? Não é político no sentido de governo, vamos falar de quem é o presidente, quem é o governador. Não, não é isso. Político-social é no sentido do envolvimento com a sociedade, de ser um indivíduo social, né? Por quê? Porque a partir disso, né, a partir do momento que o indivíduo se perceber como um ser vivente numa sociedade com características diferentes das dos outros, ele vai se tornar senhor de si mesmo. Né? Ele vai voltar a perceber que ele é ele, e não os outros, e não o que a sociedade deseja dele. Né? É a questão da liberdade. Ele vai entrar na volta da autonomia, porque a partir do momento que você tem autonomia, eu tenho a liberdade. Se eu não tenho autonomia, eu não sou um ser livre. É isso aí. Então, essa recuperação da autonomia através da educação político-social, ela, segundo Adorno, ela tem que ser num processo simples. Informar e entender. O indivíduo precisa ser informado e ele precisa entender a sociedade em que ele vive. Ele tem que ser preparado. Para o Adorno, a educação ela tem que construir um indivíduo que se prepare para 4 coisas simples. A não aceitação, você não pode aceitar tudo sem questionar, avaliar e ver se aquilo serve para você. A manifestação, ou seja, a partir do momento em que eu recebi a informação, vi que não servia para mim, vi que estava errado, eu me manifesto contra aquilo, eu me ponho perante aquilo com opiniões concretas e conscientes, não com idiotices. O afrontamento e a revolta, que são 2 coisas ligadas à manifestação. A partir do momento que eu me manifesto, eu me revolto contra um sistema que não está sendo real, né? Porque ele é um sistema que destrói o indivíduo, e eu me revolto contra aquilo. Então é o afrontar e revoltar. Vou pôr as 4 coisas. Falando com isso, né? Por que isso é importante? É importante por quê? Porque a partir disso, o indivíduo vai romper com a maneira de ver. Ele vai sentir e compreender o mundo, as coisas por ele mesmo. Uma coisa importantíssima que o Adorno vai citar é que a educação ela deve servir para evitar Auschwitz. Né? Eu vou pôr a frase dele aí. Escrita, né? Auschwitz não deve se repetir. É tão importante. Porque a educação, quando você escutou lá atrás, a revolta, a manifestação, o afrontamento, parece que Adorno quer que a gente saia brigando pelas coisas. Não é isso, né? O afrontar é um afrontar intelectual. O afrontar é uma defesa, que aí entra essa frase do Auschwitz, que é ao sensibilizar contra a violência, é o oposto. Porque, na verdade, para o Adorno, esse processo de massificação é uma violência. Nós estamos sofrendo uma violência de excluir quem somos, de acabar com a nossa individualidade. Para ele, a educação ela tem que sensibilizar contra a violência, ela tem que ser sensível ao oprimido, né? Ou seja, ela tem que ensinar a defesa do oprimido, ela tem que mostrar a existência de um oprimido, de um sistema opressor, e carentes e necessitados, né? Oprimidos, carentes e necessitados. Ou seja, a educação ela tem um importantíssimo papel de disseminar a opressão, a carência e a necessidade do indivíduo no sentido de diferenças sociais. Né? Para emancipar, então, é necessário que, né? É necessário que o indivíduo emancipado
entenda o mecanismo que o constrói. Indivíduo que não é emancipado, ele precisa entender o mecanismo que produz a consciência alienada, que constrói essa falsa consciência de ser você. Você acha que você é alienado? Você que está vendo esse vídeo. Entendeu? Mas será que você realmente é ou não alienado? Não existe muitas coisas em você que você faz ou que você produz que na verdade são algo que a sociedade impôs para você. Então tudo isso precisa ser pensado. Tudo tem que ser questionado. É isso que o Adorno está mostrando. Ele afirma que a necessidade de investigação que desconfigura a alienação é a capacidade da gente de pensar em si, né? O poder que determina a vida do indivíduo é o questionar, que configura o questionar. Eu vou pôr uma frase dele e a gente vai debater ela, vocês vão ver. A educação política é levar a sério e não como simples obrigação importuna. Tipo, você ensinar o indivíduo a ser indivíduo não é uma coisinha simples, que é o que ele chama de pedagogia do esclarecimento. O que é esclarecer? Esclarecer é trazer à luz, né? É você clarear, é você explicar o que está acontecendo. Você vai explicar para o indivíduo o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, para que ele entenda quem ele é. E então decidir-se ao que ele quer ser. Né? É a ideia de ampliação do horizonte. Eu vou alargar a mente está fechada, ela está presa. Você precisa abrir ela, você precisa mostrar que o mundo é muito mais do que o mundo moldado para quem, por quem, né, está guiando esses indivíduos. Né? E tudo, né? E essa criação para ele tem que ser essa criação de valores, dos novos valores, os valores que transformam o indivíduo em ser livre e indivíduo de verdade, porque para ele o ser não é um indivíduo sendo alienado, e chegar a uma existência pacífica, ao ponto que todos os indivíduos compreendam a diferença entre eles e aceitem que não são iguais e que não precisam ser iguais. Eu não preciso manipular ninguém para chegar aonde eu quero. Entende? Essa é a ideia da educação emancipadora. A educação emancipadora tem um papel importantíssimo na construção do ser individual para Adorno. Ok? Um abração, até a próxima.